Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje nós chegamos no capítulo 53 do livro Religião dos Espíritos, livro esse que faz menção ao livro dos Espíritos, aos questionamentos que tem lá, quando Allan Kardec fez aos Espíritos, e lá foi escrevendo cada pergunta e as respostas. Como eu falei na semana passada, a mulher ante o Cristo, que nós falaríamos aí sobre um pouquinho de sexo, hoje chegou o dia, porque o tema 53 ele vai falar de sexo e amor, né, na visão espírita, como se relacionam isso, como que na verdade nós interpretamos e como é a espiritualidade perante esse tema. Então, capítulo 53, sexo e amor. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-nos ambos na esfera da personalidade como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policia-lhes a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defensiva constante, no governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza, assim, teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis, no leito da contenção, padecem inibições obscuras ou invernam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre. Porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual te vergasta às horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Pois bem, sexo e amor. E aí a questão relacionada a esse tema é a questão 201 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou assim: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta, de certo, ou seja, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. A simplicidade da resposta sobre um tema que para nós é muito profundo, não aparenta? Muita profundidade. Porque muitas vezes a gente pensa que, não, eu sou homem ou eu sou mulher nessa encarnação, nessa vida, e acho que a melhor coisa é ser isso. Mas a gente esquece de quantas outras vezes já aqui passamos e aqui retornaremos. Mas cada qual de uma maneira, cada hora também de uma maneira.
E aí que entra essa distinção para nós entre sexo e amor, onde em nenhum momento você vê ele falar de proibição, de pecado, de privação, mas tudo como nós nos colocamos perante o sexo, da mesma forma perante o amor. Eu costumo dizer que em várias situações nós confundimos o amor com o apego. Aquele amor possessivo que a gente diz ainda amor, ele já deixou de ser amor quando é possessivo. Então o que acontece? Aquilo é apego, né? Eu não sei viver sem, você é minha, isso é uma possessão. E ninguém nos tem, mas nós nos amamos, essa é a diferença. E isso compete ao sexo também. O sexo, como eu disse no texto, em nenhum momento ele falou de proibição, de pecado, mas como a maneira que eu me comporto perante ao prazer terreno que ele me oferece. É isso que ele vem falar aqui. O amor é o sentimento de carinho entre duas pessoas, e sexo é ação. E isso aqui eu englobo, como ele falou do corpo de um homem, de uma mulher, mas hoje a gente encontra uma diversidade maior de pessoas que não se aceitam, que são homossexuais, e isso não há impedimento nenhum. Em nenhuma obra espírita séria você vai ver alguma recriminação em relação a isso, mas sim sempre ponderando o quê? A disciplina e o respeito. É isso que vai ponderar. Então não quer dizer, como pode aparecer em alguma outra religião ou em religiões, a condenação por aqueles que não se admitem, não se enxergam naquela sexualidade na qual se encontram, naquele corpo de homem, naquele corpo de mulher, na atual encarnação. Mas isso não se trata de uma questão de pecado, não se trata de uma questão de condenação, pelo contrário, o respeito. E aquela criatura que tem essa dificuldade em relação a se é homem ou se é mulher, como se encontra na atual encarnação, cabe a ele o quê? A compreensão de tudo isso, buscar o entendimento de tudo isso, se respeitando, como Jesus nos disse, nos amando, amai o próximo como a si mesmo. Então, para eu amar o próximo, eu tenho que primeiro amar a mim mesmo. Então, essa tolerância entre pessoas do mesmo sexo, independente disso, homem, mulher, ou mulher e mulher, o respeito, a dignidade que nós devemos manter. E aqui ele vem falar do quê? Do regramento que deve haver. Porque, como eu disse, o sexo não deixa de ser o quê? Um prazer terreno. E nós vamos mais adiante, nós vamos chegar na questão dos espíritos em relação a isso, mas, primeiramente, falando da questão terrena, muitas pessoas, como ele relatou, que se perdem por questão sexual, relacionadas ao sexo, ou seja, ao ato sexual, que se perdem de que maneira? Compulsória. E o que quer dizer nessa questão compulsória? Tem uma necessidade que já passou do limite normal. Então, qual é o limite normal? O Espiritismo vai dizer, nós temos dentro de cada um saber o que é limite. É como saber quando a gente sabe a hora de parar de beber, a hora de parar de comer. Por quê? São os excessos que me corrompem. Lembra? Se não falhar a memória, aqui no capítulo 2, lá do livro anterior, o Espírito da Verdade, o excesso e você. E a gente sempre atribui o excesso aonde? Às minhas coisas materiais, a roupa que eu gosto, o carro que eu tenho, né? Não só os bens materiais, mas a gente excede também nos nossos prazeres corporais e usamos essa máquina magnífica, divina, que é o nosso corpo, de forma equivocada, nos levando ao quê? Aos excessos. E é exatamente esse excesso que me corrompe, é esse excesso que acontece, me consome. Então, por isso que ele usa o termo aqui, voltando até lá no texto, ele usou um termo, o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele. Então, ou seja, aquilo que a gente sempre diz do equilíbrio, onde a gente encontra em cada lição do Evangelho. Então, saber dosar, saber que o excesso compulsivo demasiado vai me levar à perda da razão, a perda vai se tornar algo que não é mais prazeroso, mas sim um vício. E aí entra a questão que amor não é viciado, amor não tem vício, o amor é leve, o amor não prende. O amor, ao contrário, liberta. Né? O amor dá asas. Então é isso que a gente tem que, como ele colocou aqui, eu estava procurando e agora eu localizei, sexualmente depravados, quase sempre os que chegam além do túmulo sexualmente depravados depois de longas perturbações,
que quer dizer isso? Que virou um vício, aquela necessidade, já não era mais tanto prazer, era um vício. Lembra que a gente começa pelos nossos pensamentos? Então, o orar e vigiar aqui também vai fazer sentido. De orar e vigiar em qual sentido? De me controlar, saber que ele é benéfico, saber que ele me faz bem, mas não exceder. Como comida. Eu posso comer o quanto eu quero? Posso, mas se eu comer demais vai me fazer mal. Água é natural, eu vou beber 20 litros de água, consequentemente vai me fazer mal. Então essa lógica, tudo que me excede me corrompe. Essa é a lógica que a gente aprende com o Espiritismo e que tudo a gente tem que aplicar o equilíbrio que Jesus tanto nos ensinou em cada lição do Evangelho, de forma implícita. Então, não é pecado, não é aquele tabu, não, é uma questão. Então é curioso que você vai encontrar em obras, se eu não me engano, no livro Missionários, onde André Luiz relata a reencarnação de Sigismundo, e você vê todo o respeito da espiritualidade, quando aquelas duas criaturas, homem e mulher, terão a relação para conceber um novo, terá a oportunidade de trazer um novo espírito reencarnante, e a espiritualidade faz o que naquele momento? Deixa eles totalmente para esperar um momento só lá depois da concepção entre o material genético masculino e o material genético feminino, para eles então interagirem ali. Ou seja, total respeito em relação ao momento do sexo, o momento da concepção. E aí, como eu havia dito, para falar um pouquinho sobre o sexo dos espíritos, não é dada essa mesma importância que a gente dá. Por quê? Porque existe o amor e a simpatia. Ah, mas a gente não diz que quando a gente desencarna, a gente leva a mesma forma da última encarnação? Sim, então quer dizer que se eu desencarnei como homem nessa encarnação, eu chego lá como homem? Sim, chega lá como homem, e outro como mulher, e tudo bem. Sim, então, mas não há essa necessidade da relação sexual, é isso que ele está dizendo, não há essa necessidade disso. O pouco importa se você é homem, se você é mulher, mas são atraídos, somos envolvidos por quê? Por amor e simpatia, e junto caminhamos. Essa necessidade é corpórea, essa necessidade é terrena desse sexo. Então, é nesse sentido que entra. Então, pouco importa se é homem, se é mulher, adotam a postura da última encarnação, mas isso pouca relevância tem no sentido de, vai importar sim a moralidade, é isso que eu quero dizer. Não importa se é um homem ou se é uma mulher, mas vai importar sim a moralidade do lado espiritual. E o quanto amor tem para dar e a simpatia que os envolve. Tem até vários filmes aí, até aqui no canal mesmo, no YouTube, tem vários filmes que demonstram isso, que espíritos que se reencontram, e eram homem, eram mulher, e se reencontram, mas não existe aquela necessidade do desejo sexual, mas sim o amor, a simpatia que os une e faz levar a vida espiritual na leveza que o amor nos ensina. Então, e por que essa razão, só para concluir, porque eu já estava me esquecendo, por que essa razão de ora então eu vir homem, ora eu vir mulher? Pela necessidade do aprendizado, não é verdade? O homem, eu digo, olha, se a dor do parto for essa, aquela pancada que eu dei foi a dor do parto. Mas eu não sei nessa atual vivência qual é a dor do parto. Então, isso é lógico, é um exemplo de brincadeira, mas vir para aprender os sentimentos femininos, como muitas das vezes nós falamos, eu como homem, nós temos um sentimento feminino um pouco, ora menos aflorado, ora mais aflorado, no sentido de quê? De percepção, de saber o que dói em mim, dói no outro, é para aprendizado. Então, por isso que a gente ora vem como homem, ora vem como mulher. Para quê? Para vivenciar em cada situação, em cada momento, tudo que é relacionado à vida eterna. Por quê? É aprendendo, é caminhando, é que assim a gente vai evoluir. É isso que a gente está vendo aqui. Tá certo? E aí, qual a sua reflexão sobre o tema? Eu vou ficando por aqui e a semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.